Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta com nossos vídeos aqui do canal. Hoje a gente vai começar uma nova série, né, falando sobre diagrama ferro-carbono, né, entender aqui conceitos, né, tanto da interpretação como das características, né, que são apresentadas como referência aqui para os elementos. Né. Nesse primeiro vídeo, né, a gente quer falar exatamente sobre a lógica da interpretação do diagrama ferro-carbono, né, que muita gente se confunde, né, nesse tipo de interpretação. A gente preparou, né, esse diagrama, né, aqui no software do AutoCAD, né, para que se tenha aí uma boa definição. Né. A gente encontra muito diagramas, né, livros, literaturas, mas às vezes eles não têm uma definição tão boa. E aqui no caso a gente preparou toda a estrutura, né, para que a gente possa ver exatamente ali ponto a ponto no diagrama, né? Mas vou focar nesse aqui, né, que é só a estrutura base, né, traçada aqui do diagrama ferro-carbono, para a gente entender a lógica ali da interpretação. Basicamente o que é que acontece, né, e o que é que gera dificuldade, né, estudantes aí de curso técnico, ensino superior, né, na leitura do diagrama ferro-carbono. A principal dificuldade é exatamente entender que o diagrama nada mais é do que uma junção de informações que você precisa fazer apenas a indicação, né, da porcentagem de carbono do material a ser analisado. Ou seja, esse diagrama ele nada mais é do que uma referência padrão, né? Ou seja, como aquele material, o aço especificamente, ele vai se comportar no que diz respeito às suas microestruturas, levando em consideração uma temperatura específica. Ou seja, ele não é um diagrama que vai trazer uma referência de variação, por exemplo, na diagonal, ou que a trajetória, né, de análise tenha um outro tipo de interpretação, a função variando de forma linear, na horizontal, ou a diagonal, como eu mostrei agora há pouco, uma parábola. A relação sempre vai ser na vertical, né? A interpretação sempre vai ser na vertical, ou seja, é analisar conforme o material a ser analisado, né? Opa, ele tem determinado percentual de carbono, então nessa linha horizontal é onde vai ser encontrado esse percentual de carbono. Então, se o material ele tem um percentual X, né, é onde você vai fazer a marcação dele, e basicamente é só observar daquele ponto traçado para cima, ou seja, só na vertical, né? E aí o cruzamento para a interpretação vai estar ligado exatamente à temperatura. Opa, você quer saber como ele vai se comportar, né, quando ele atingir 900 graus Celsius, fazendo esse cruzamento nesse ponto aqui específico, né, a gente vai poder interpretar como é que vai ficar, né, a relação de microconstituintes do aço, né, conforme aquela interpretação, né? Então, nessa região aqui específica vai ter lá a informação austenita, lideborita, né? Então, é nesse tipo de análise que a gente faz. Primeiro passo, qual é o percentual de carbono? Identifica o percentual do carbono, analisa a linha vertical e faz o cruzamento com a temperatura para identificar o tipo de material. Por exemplo, se fosse nessa condição aqui com 2% e 900 graus Celsius, eu vou trazer para aqui, trazer até aqui para o colorido. Pronto, aqui, ó. 2% com 900 graus. Ele ficaria exatamente aqui, ó. Ou seja, nessa situação, a gente tem um aço carbono. Deixa eu ver se consigo marcar aqui. Deixa eu marcar com outra cor. Pronto. A gente tem um aço carbono que ele está exatamente saindo do seu limite, né, de hipereutetoide, né? Hipereutetoide ali, ele está chegando ali próximo 2,06, mas ele ainda não atingiu 2,06. Então, nesse caso, ele ainda vai ter essa condição aqui. Vou dar um zoom. Ou seja, esse aço com 2% de carbono, com 900 graus Celsius, ele vai estar ali na sua fase austenítica,
né, onde os seus glóbulos de perlita, ele vai ter os glóbulos, mais os glóbulos de perlita, né, sobre cementita, né? Então seria a condição aqui para essa região aqui analisada, tá bom? Então basicamente é esse tipo de análise que deve ser feito, né? Ele não está no limite, né? Se no caso o limite ali seria 2,06, e aí se ele tivesse no limite ele estaria ali numa ação de transição, né, de austenita, né, conforme está aqui as indicações. Mas a gente vai ver aí todo o passo a passo aí de interpretação, tá bom? Então é isso. Não deixe de se inscrever no canal, vídeos novos todos os dias. Valeu!